Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Inovadores. O meu nome é Diogo Cabral e neste programa damos a conhecer startups portuguesas que estão a transformar ideias em negócios de sucesso. Hoje o tema da nossa conversa vai nos levar a transportes de mercadorias rodoviários e como, inovando, é possível tornar estes transportes mais eficientes e mais sustentáveis. A startup portuguesa Mate já levantou ao todo 4,7 milhões de euros e está a revolucionar a indústria de transportes rodoviários com uma plataforma que recorre à inteligência artificial para digitalizar e otimizar a gestão de transportes rodoviários, automatizando processos cruciais como o planeamento, monitorização de entregas, permitindo às transportadoras otimizar rotas, reduzir custos operacionais e diminuir a sua pegada ambiental. E para nos ajudar a conhecer o projeto da Mate e a sua jornada, temos connosco Luís Mendes, CEO e cofundador da Mate. O Luís é um profissional no mundo do empreendedorismo, já vai na sua segunda startup. Luís, bem-vindo aqui aos Inovadores. Obrigado, Diogo. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Então, conta-nos lá o que é a Mate, qual foi o problema que vocês trataram e a solução que vocês delinearam. Nós ajudamos, como tu disseste bem, as pequenas empresas de transportes de mercadorias rodoviário a digitalizar a sua operação. Quando chamamos pequenas, falamos de empresas com, para terem uma ideia, 10 a 50 caminhões que todos os dias transportam os bens que nós todos compramos para trás de um caminhão, transporte nacional e internacional, e para o fazer ainda usam Excel e papel e caneta. Ainda não investiram em tecnologia. É necessário investir em tecnologia para conseguirem vingar neste novo mundo e serem competitivos com os grandes transportadores que existem, tanto cá dentro, a nível nacional como internacional. A Mate é uma plataforma inteligente de transportes que os ajuda não só a recolher a informação necessária para tomar as decisões certas quando querem fazer um novo serviço, quando querem planear um serviço com a rota certa, com a documentação certa, com o preço certo. E também depois na parte da monitorização, que hoje em dia é feito toda muito manual, diretamente ligando aos motoristas, tendo acesso às posições de GPS dos veículos, e realmente a nossa plataforma da Mate conseguimos fazer isso de maneira automática, libertando assim esse espaço e esse tempo importante das pessoas que são os gestores de tráfego de uma empresa de transportes para conseguirem dedicar o seu tempo em procurar novas oportunidades de negócio, conseguir gerir os clientes e conseguir crescer o negócio. Enquanto estive aqui a preparar para o programa, percebi que grande parte do transporte de mercadorias, principalmente na Europa, é feito através de veículos, de caminhões de mercadorias, que eu não tinha noção que à volta de 70 e tal por cento do transporte de mercadorias é feito por caminhões. Portanto, estamos a falar de uma brutalidade, mais 500 mil empresas. 12 milhões de veículos. 12 milhões de veículos, portanto, isso é muito volume. Então explica-nos um pouco como é que hoje é feito e qual foi, em maior detalhe, como é que foi esta solução. Sim, ou seja, existem as grandes marcas de transportadores que conhecemos a nível nacional e internacional, realmente já têm uma operação muito digitalizada e com isso conseguem ser muito competitivos no mercado. É importante ser competitivo no mercado, a supply chain, porque também, afinal de contas, a todos nós afeta o preço final dos bens que nós compramos. Por exemplo, 30% do custo do que nós compramos é um custo de transporte. Se nós conseguimos reduzir esse custo de transporte, é benéfico para todos. Mas a verdade é que só esses 5% dessa franja de mercado é que têm a sua operação digitalizada, os outros 95% ainda não têm. E então não têm acesso à informação que os grandes players têm para conseguir otimizar também as suas operações e serem competitivos. E é daí que nasce a Mate, é conseguir fazer com que todos os transportadores, não só os grandes transportadores, consigam ter acesso à tecnologia para otimizar a sua operação. A área que nós estamos aqui a falar não é o chamado last mile delivery, ou seja, os transportadores que entregam os produtos em nossa casa, é as grandes distribuidoras de material. Vocês recorrem à inteligência artificial para otimizar processos? Como é que isso funciona? Explica-me um bocadinho sobre isso. Então, um bocado atrás, a Mate nasce um projeto da União Europeia para desenvolver uma tecnologia muito específica, que depois foi patenteada por nós, que era, se tendo acesso à telemetria dos veículos, se conseguíamos perceber os perfis de condução de cada condutor e, com isso, dar sugestões ao condutor antes de acontecer esse suposto erro ao longo do caminho, para ele alterar o seu estilo de condução e assim poupar. Exemplo de erro. Por exemplo, já existem vários veículos que nós temos ligeiros, passageiros, existem até alguns que já têm uns indicadores de eco-driving, não é?
Nos caminhões também já existe alguma coisa, mas muitas vezes é difícil conseguir cumprirmos, por exemplo, nós temos um negócio, um contrato com um cliente expedidor e temos que chegar lá às 2 da tarde. Temos que saber, temos que ter esse ponto de referência para saber se vamos conseguir ter uma condução mais eficiente ou não para chegar lá a horas, não é? Porque senão não podemos falhar com o contrato com o expedidor. E a Mate consegue juntar essa informação dos contratos, não é? Obviamente a parte de segurança, a parte contratual, e depois dentro desse espaço, se existe espaço a ser eficiente e conseguirmos poupar durante o trajeto até lá. Por exemplo, se um caminhão vai cheio e estamos a preparar-nos para uma subida, e então convém embalar o veículo para manter, isto são mais físicos, mas manter a inércia do veículo. Exato. E a conseguir poupar então combustível. Ou se temos uma travagem mais à frente e sabemos que normalmente é um ponto em que os motoristas cometem o erro ou porque se esquecem ou porque existe uma situação de travo, então o sistema vai avisar com antecedência para começar a travar com antecedência e não travar só em cima. E assim poupar também o combustível durante esse tempo de travagem. Ou seja, como já antevê que daqui a 2 ou 3 quilómetros vais ter que parar puro e duro, Sim. então podes ir abrandando, não há necessidade de continuar a ir a 110 ou 100 ou que seja a velocidade que eles têm que Nos ir. casos caminhões menos. Menos, pois, não sei, peço desculpa. Sim. Mas podes ir à tua velocidade, em vez de ir à tua velocidade máxima, podes ir começando já a reduzir antecipadamente. Exato. E dar a poupar. Exato. Garantindo que se chega sempre a tempo, que é o Claro. objetivo do contrato que temos com o expedidor, não podemos atrasar-nos com isso, mas mesmo existe muita margem de melhoria. E afinal de contas, ao contrário do veículo ligeiro, um caminhão consome 35 litros ao 100, faz 10 mil, 11 mil km por mês, por isso uma pequena variação e uma pequena redução aí no consumo tem um impacto enorme na operação. Sim, estamos a falar de muito dinheiro então por mês que gasta, que Sim. consome, quer em termos de prejudiciais para o meio ambiente, quer em termos Exato. financeiros para a empresa. Exato. Não é? E só uma coisa, nós não estamos, não estamos a formar os condutores a conduzir melhor, porque os motoristas sabem conduzir muito bem os caminhões, só que conduzem também os caminhões durante quase 8 horas por dia. E por isso existe sempre uma possibilidade para dar, ou seja, a oportunidade para ajudar os condutores a manter uma constante condução defensiva e eficiente, e para isso é que existe a Mate, com a gamificação, conseguir incentivar esse comportamento de condução. Já vamos falar sobre a gamificação. Qual é o vosso modelo de negócio então, aqui? Pronto, nós desenvolvemos um produto único para as empresas de transportes e depois nós vendemos o serviço de subscrição ao nosso produto. Ao contrário de uma solução se calhar mais antiga. E a subscrição tem um valor por caminhão, um valor total sim, para a empresa? Sim, é semelhante ao que existe no negócio da telemetria. Temos um valor por caminhão, um bocado em paridade com o que existe com a telemetria. É importante dizer que normalmente os investimentos em tecnologia são investimentos avultados. E então nós foi fazer ao contrário, desenvolver logo o produto todo com as necessidades de configuração do produto para a qualidade da empresa de transportes, mas para depois na implementação não ter que estar a cobrar a implementação a um cliente e simplesmente fazer a implementação muito mais rapidamente até e começar logo a cobrar a subscrição de serviço sem ter que cobrar essa implementação, que normalmente é um dos principais impeditivos para o setor não digitalizar. O custo de setup inicial de um Exato. serviço destes muitas vezes é muito grande e é muito caro. E é mais fácil de ter a coisa diluída. E em termos de clientes, vocês estão maioritariamente em Portugal, já andam para alguns países da Europa, em que situação é que isso está? Sim, nós temos a empresa que cresceu em Portugal, com vários pilotos em Portugal, até clientes que já nos conhecem há muito tempo e temos a sorte de abrir-nos as portas para testar e pilotar em Portugal. Alguns deles são os vossos investidores? Um deles em particular, sim, é a nossa que é a Luziaves. E depois também fomos crescendo lá fora. Temos uma equipa agora lá fora, na Alemanha, na Áustria, mas temos também mais oportunidades de negócio de correr em vários países. Até na Polónia já temos pilotos a acontecer e tem estado a crescer bastante bem. Receberam esta última ronda, na ronda seed receberam 3,4, portanto os 4,7 que eu há bocado falei, esta última ronda seed foram 3,4, vão utilizar este valor para quê? Para contratar pessoal, sobretudo. Nós temos, mas para um objetivo concreto, em particular. Acreditamos que existe um potencial enorme em digitalizar todas estas 95% dos operadores que não estão digitais e para isso é preciso criar um produto único que é muito escalável no mercado. Nós analisamos muito bem a concorrência, porque existe concorrência lá fora, existem diferentes maneiras de resolver o mesmo problema e durante os próximos 18 meses vamos estar a desenvolver um produto único, uma solução muito escalável para conseguir qualquer player no mercado ou qualquer empresa de transportes na Europa conseguir usar a Mate com o nosso modelo de negócio.
Então, falaste da concorrência, o que é que vocês se diferenciam então da concorrência? Ou seja, o mundo de software de gestão de empresas, nos quais também se inclui a indústria de transportes, já é muito antigo, não é? Tem dezenas e dezenas de anos. E são sobretudo sistemas de registro da informação e que estão em sistemas que estão locais nas empresas de transportes. Logo a primeira coisa é muito importante, é preciso logo fazer uma migração para a cloud. Se nós não temos os nossos sistemas na cloud, que até é mais seguro do que ter local, ao contrário ao que as pessoas acabam Possam por pensar nisso. exatamente. Mas primeiro ter o sistema na cloud é muito importante e depois, para além de estar na cloud, não é um produto único para cada chama-se instância numa cloud, para cada servidor que esteja na cloud, é um produto único para todos os clientes e depois cada um tem a sua base de dados segura. E essa última parte de ter este produto único, uma linha única, produto para todos os clientes, é bastante único da Mate. Existem outros dois na Europa que também fazem isto. Mas depois, acima de tudo, nós criamos a Mate à volta de dois tipos de pessoas, que é à volta do gestor de tráfego, onde a nossa equipa está constantemente nas mesas de tráfego com os nossos clientes. Nós estamos com eles e trabalhamos com eles e desenvolvemos com eles. E depois do motorista. E é sobretudo a ajudar a eles a fazer o seu trabalho dia-a-dia de maneira mais produtiva. Nós não crescemos numa ótica de ter um sistema de registro onde se pode registrar todas as operações. Crescemos para ajudar estes dois tipos de pessoas em particular, e isso é que nos diferencia muito da concorrência, porque realmente quando começam a usar a Mate, nota-se que existe um switch completamente da maneira como é feita a operação, e não é simplesmente uma ajuda, uma pequena parte de digitalização, é um switch gigante na operação, e isso é que faz a diferença. Olha, Luís, a primeira parte já acabou. Muito obrigado por teres vindo aqui ao programa dos Inovadores. Foi um prazer ter-te aqui e muito sucesso agora para vocês nessa nova fase. Eu e o Luís vamos continuar a conversar e tanto este programa de rádio como o resto da conversa ficarão disponíveis na RTP Play e nas diversas plataformas de podcast. Se quiserem acompanhar mais histórias inovadoras, subscrevam o canal. Muito obrigado a todos. Eu regresso no próximo episódio. Agora vamos falar sobre, então, começar do início. Portanto, eu sou uma empresa de logística, tenho uma série de caminhões, sou uma empresa familiar, que é tipicamente o target onde vocês estão a apostar. Como é que são as operações numa empresa destas antes da entrada da Mate? O processo todo começa numa operação de transportes quando existe um pedido de um frete, não é? Pode ser por telefone, por e-mail, existe um cliente, não é? Que quer, um expedidor que quer que uma carga seja transportada de A para B. E logo aí a primeira coisa é responder a esse pedido. Primeiro perceber se existe capacidade da minha operação, se eu tenho um veículo disponível para isso, um motorista disponível para isso, com os tempos de condução disponíveis para isso, no local certo, com a capacidade de carga, no local certo, se tenho inclusive carga para voltar, porque se não tiver carga para voltar, então este meu cliente vai ter que me pagar a ida e a volta também. Pois, já agora, daquilo que eu analisei também, mais de 30% das viagens são feitas sem carga, que é o regresso, que levou material para lá, mas depois não conseguiu arranjar material no regresso. Exato, é o chamado transporte em vazio, ou empty running, cerca de 30%. Ou seja, todos os caminhões que nós vemos lá fora, 1/3 deles está vazio. E está a gastar combustível, e está uma pessoa atrás a conduzir. E então isto é um problema de controle, de equilíbrio de redes. Que é um problema já super conhecido há imensos anos atrás. A Mate, de certa maneira, consegue ajudar. Existem outras startups a nível europeu também mais dedicadas a este problema em concreto, mas só por si já é um problema super interessante de resolver. Mas voltando para trás, para a parte como começa todo o processo, existe um pedido, não é, de cotação de frete, e como existem N parâmetros diferentes que vai fazer alterar o meu pedido, na realidade, como se faz hoje em dia, é tendo em conta a experiência, ou normalmente o chefe da própria empresa, ou alguém muito senior dentro da empresa, é que vai dar o preço final para fazer esse pedido. E assim começam logo. E logo aí existe uma possibilidade de otimização infinita, que é perceber cada um dos parâmetros e das casuísticas do nosso preço e conseguir quantificar cada uma delas e o peso que cada uma delas tem no cálculo do preço, para conseguir calcular um preço que nos vai trazer uma rentabilidade de certa maneira garantida à empresa. Então aí começamos logo a ajudar nessa parte da cotação de preço. Depois disso, quando é preciso planear. Planear é saber onde é que está o veículo, o outro lado, seja o trator, que é a parte da frente do caminhão, o outro lado, o motorista, e saber quando é que ele vai carregar essa carga, até onde é que tem que conduzir, qual é que é a rota que vai usar, a documentação que tem que levar.
E depois de estar planeado, então faz o dispatch do frete. Então chama o motorista, ou liga ao motorista, ou diz-lhe no dia a seguir o que ele tem que fazer, e o motorista vai lá e vai recolher os documentos. Vai recolher os documentos, vai recolher a carga. Existe ainda um problema, que muitas vezes o caminhão não está 100% ocupado só com o cliente. Muitas vezes tem paletes, ou acho julgo que são paletes de vários clientes, certo? Pode ser paletes, volumetria, metros lineares, é o chamado agrupagem versus a carga completa. No inglês é o FTL e o LTL. E quando é agrupagem, ainda é mais complexo o problema. Estamos a aumentar ou a exponenciar aqui a Sim. dificuldade desta O máximo da complexidade, uma coisa que mencionaste há pouco do last mile, não é? Quando é de parcel delivering, no last mile, isso aí é um carro, Exato. uma carrinha com se calhar 90 entregas por dia, não é? Aí já o problema ainda é mais complexo, não é? E tem que ser muito mais local a resolução desse problema. No caso dos transportes de caminhões, é intercidades, pode ser intercidades, mas é intercidades, normalmente interregiões ou interpaís internacional, não é? Mas continua a haver essa questão também. Eu tenho uma entrega num sítio, depois tenho que descarregar noutro sítio e continuo a viagem e vou fazendo entregas e vou descarregando a carga de um ponto ao outro, e isso tudo faz com que seja mais complexo. Até a maneira como a carga é guardada tem que ser definida logo à partida, porque se eu não vou, a última coisa tem que estar lá atrás, não pode estar à frente. Não é? Exatamente. Aí é o first in, last out, não é? Exatamente. Exato. Legal. Mas pronto, então quando esteja tudo planeado e chama um motorista e vai carregar, depois entrega-lhe um conjunto de documentos que têm que ser assinados, são as guias de transporte em Portugal, os famosos CMRs de transporte internacional, e logo aí temos um caminhão, isto é interessante, um caminhão de transporte internacional que leva uma resma de papéis, ou meia resma de papéis, que têm que ser assinados ao longo do percurso pelas pessoas que recebem. Pelas pessoas que recebem, e essa mesma resma tem que voltar depois à base para depois conseguir faturar todos os clientes e todos os pedidores, uma vez que os pedidores, a carga dos pedidores foi entregue ao seu cliente final. Certo. E essa complexidade toda, ainda nem sequer estamos a falar na parte da monitorização, mas tudo isto são pontos em que a tecnologia efetivamente pode ajudar, e as pessoas são pessoas que ainda estão a fazer este trabalho, que são chamadas as equipas de tráfego, e aí a Mate nasceu um bocado para conseguir resolver esses problemas. Sim. Mas folhas a perderem-se pela janela, voarem pela janela, ou com meias assinaturas, ou o que for, e é um problema, e depois já é um problema de cash flow, não é? Ou mesmo que tudo corra bem, se eu fizer um transporte internacional e tiver que voltar, demoro 1 ou 2 semanas, se calhar, a ter esse documento de volta para poder faturar o cliente, não é? Que é o expedidor. E com isso, 1 ou 2 semanas de cash flow de uma empresa de transportes que tem margens bastante reduzidas, é um impacto muito grande. E que é uma empresa pequena. Uma empresa pequena, uma empresa familiar, e nós até nem sabíamos estas questões, isto que só fomos aprendendo com as empresas de transportes, que são quem mais nos inspira, afinal, são os donos das empresas, com as histórias que nos contam, que são afinal são anedotas, mas são dificuldades que não só nesta geração, como na geração anterior, como há 2 ou 3 gerações quando fundaram a empresa, foram vendo, não é? E pronto, nós, assim, sobretudo, que é um processo de conhecer as necessidades, aprender com eles e depois ajudar com soluções tecnológicas. Muito bem, então estas empresas já deu para perceber que têm um método de trabalho muito manual, digamos. Que dificuldade é que foi esta, ou que dificuldades é que tu encontraste para conseguir que eles adotem uma tecnologia que lhes permita digitalizar este processo e que ainda por cima ainda mete inteligência artificial em cima? Como é que foi esse processo? Como é que foi? Não, como é que está a ser o processo? Exato. Porque E eles dizem sempre, aliás, nós aprendemos imenso com as empresas de transportes com os nossos clientes, porque eles dizem uma coisa que é verdade: ninguém percebe mais transportes do que eles. Por isso não seria correto da nossa parte nem sequer tentar pôr-nos a posição deles e das dificuldades das empresas de transporte. Estamos cá para aprender com eles, e o que percebemos é a tecnologia, e querendo tentar desenvolver nós, os nossos investidores, toda a equipa está por trás da Mate, o melhor produto para as necessidades deles, e depois são eles que ao final do dia vão dizer se está bem ou está mal. Mas a verdade é que é um setor que não está habituado a comprar tecnologia, estão habituados a comprar caminhões, e os caminhões inovaram imenso para consumir menos, emitir menos CO2, ou peças de aftermarket para conseguir a manutenção de caminhões. Estão habituados a fazer isso. Agora, a compra de tecnologia não estão habituados. O mais parecido, maior assim, inovação tecnológica que houve foi a telemática, foi saber a posição de GPS dos veículos e os dados de consumo de veículos em tempo real. Isto já aconteceu há cerca de 20 anos e já é uma coisa, já é um lugar comum no mercado. Depois disso, não houve grande investimento.
Por isso, acima de tudo, é uma questão de gerar essa confiança, não é? Com os transportes, mostrar o nosso produto, mostrar, testar, dar espaço para eles entenderem também e gerar essa confiança para depois começarem a usar a Mate. É um setor que também temos vindo a ver, é muito o boca a boca, ou seja, uma vez que nós temos casos de sucesso, esses casos de sucesso depois levam-nos a outros casos de sucesso e nós por aí estamos também bastante agradecidos, porque são os nossos próprios clientes que depois nos aconselham a falar com outras empresas de transportes. Mas a verdade é que não existe, se calhar noutro setor que já está habituado a comprar software e tecnologia, já existe um standard de procurement, uma folha de requisitos. E na verdade é que não existe isso. As pessoas não sabem ainda fazer essa, e se calhar vai ser difícil fazer. Então tentamos criar pequenos benefícios, ou chamadas features dentro da plataforma, dentro do universo que é a Mate, que sejam tão evidentes o ganho em usar isso, que quase que faz o bypass de todo o processo de compra e realmente vão usar uma solução em particular. Por exemplo, os documentos digitais que estamos agora. As guias digitais de transportes, os chamados SMRs, que é uma convenção europeia de documentação digital, para implementar uma coisa destas demora imenso tempo, normalmente. Mas nós criamos uma solução que hoje em dia, em 5 minutos, um expedidor pode criar tudo através da Mate, envia para o transportador, para o motorista agarra nesse documento digital, que é um link público, as autoridades públicas reconhecem, polícia, tributação, tudo mais, entrega e já está resolvido o problema da documentação digital, não é preciso fazer grandes implementações nem nada. Então é conseguir seja evidente o benefício Isso é da tecnologia. Através de eles têm que uma espécie de um tablet? Eles têm o telefone da empresa, okay. E esse é suficiente para... É suficiente para gerir tudo isso? É. Por acaso é uma das principais perguntas que também fazem, que é comprar telefones ou comprar dispositivos de tablets, e nós também tentamos aí aconselhar os clientes, mas a verdade é que hoje em dia, com a tecnologia que existe, telefones Android em particular, certo. E o preço que se não há dúvida nenhuma, a vantagem e o que ganham em ter o seu... aliás, um cliente nosso disse uma coisa mais, acho que foi das coisas mais engraçadas que eu ouvi, que foi o que ele ganhou mais foi que entre motoristas e gestores de tráfego não tiveram que continuar ao telefone e tudo passou para a aplicação, e conseguiram ambos poupar esse tempo de estar constantemente ao telefone a resolver questões, onde é que está a documentação, onde é que eu tenho que ir, qual é que é a minha rota e tal. E a verdade é isso, eu não deixar de ouvir as pessoas e conseguir focar no seu trabalho foi uma vantagem. Sim, o problema da burocracia às vezes é esse mesmo. Exatamente. De repente perde-se papel e aquilo é sempre um 31. Tu há bocadinho falaste sobre a gamificação, aborda lá esse tema. O que é isso da gamificação nos transportes? Andam a fazer jogos? Isso é que parece. Jogos, não é? Brincar a sério, não é? Exato. Nós, quando começou o Mate, começou com um projeto muito concreto, que era aquilo que eu falei antes, de conseguir reduzir o consumo de combustível e emissões de CO2, alterando o comportamento de condução. Isso é a tecnologia que por trás que já funcionava, mas depois a questão, ok, isto funciona a tecnologia, agora como é que nós produtizamos a tecnologia? Como é que a tecnologia chega ao utilizador de maneira a criar incentivos? Porque afinal de contas é um comportamento humano, o conduzir, e se calhar das coisas mais difíceis de conseguir mudar o comportamento humano. Então testámos várias coisas, testámos indicadores, testámos mensagens, até chegámos a um ponto que criar uma espécie de um jogo, e veio o termo gamificação, que é ter os motoristas, enquanto estão a conduzir, para além de haver as instruções normais de navegação, virar à esquerda ou à direita, vão recebendo estas instruções, estas chamadas sugestões, em que nós chamamos os carbonos, ao longo da estrada, que são efetivamente o travar com antecedência, o deixar o caminhão rolar, o desligar o caminhão quando estão parados, para não gastar combustível enquanto estão parados a descarregar um caminhão. E essas questões, se os fizerem, ganham pontos. E como todos nós, acho que todo ser humano é competitivo, o que fizemos simplesmente foi depois comparar os pontos entre todos os colegas e ver quem é que tem mais pontos ao final do dia. Dentro da própria empresa. Dentro da própria empresa, sim. Ver quem é que tem mais pontos ao final do dia, e isso gerou. Fizemos isso quase a tom de experimentar, não é? Se não havia grande estratégia à volta disso, mas isso gerou realmente um impacto positivo, e então enverdámos mais por essa área de gamificação que fez efeito neste caso em particular. Vocês prevêem depois também entrar em outras áreas da logística, ou seja, na parte de ajudar a gestão de peças dos veículos, a manutenção do veículo, os pneus, quanto é que o pneu já gastou, quanto é que não gastou? Prevêem começar a entrar nesse tipo de áreas ou não? Nós queremos ser mesmo a melhor solução a fazer o dispatch de um frete, e queremos focar-nos nisto 100%.
E então, logo depois da ronda, sobretudo crescemos a nossa equipa de produto e também Data Science para criar este primeiro robô para conseguir fazer o dispatch das soluções, que é uma solução que não existe no mercado ainda. E isso é o nosso foco. Depois temos para várias soluções de, por exemplo, gestão de armazéns, gestão de oficinas, gestão de frota, que não é o que nós fazemos. Temos vários parceiros com soluções muito boas e que trabalhamos em conjunto com eles para... Vocês integram com esse tipo de soluções. Com a telemática também. As empresas maiores têm ERPs, as empresas mais pequenas tipicamente não têm. Não Quando tem. eu digo ERPs, para quem não sabe, são aqueles sites, são aqueles softwares para principalmente para gestão financeira. Gestão de recursos, não é? Exatamente. Vocês já têm integrações com esse tipo de softwares também? Sim. Quando, no caso de ser grandes empresas, por exemplo, em Portugal, assim, maiores empresas que nós temos, por exemplo, no caso de uma Luziaves, ou de uma Vidral, ou de uma Tiel agora, já são empresas com centenas de veículos, com muitos milhões de faturação ao ano e já têm os próprios sistemas ERPs, os mais conhecidos, por exemplo, em Portugal, a CGID, não é? PHCs ou SAP lá fora. E nesse caso tem equipas externas, consultorias externas, que também são nossos parceiros, que fazem integrações com as APIs da Mate. Lá da Mate é muito fácil fazer integrações, porque é tudo para APIs, ou seja, a API é uma espécie de uma livraria, não é? De como é que se ligar ao sistema da Mate, e as pessoas só têm que copiar e colar o sistema no código. Dentro da base de dados. Existe um código privado e está tudo resolvido. No caso de sistemas mais antigos ou sistemas muito customizados, mesmo que seja um ERP recente, mas seja muito customizado, é preciso também fazer customização das integrações, as EDIs, que antigamente usava-se mais que antes das APIs, e então tem algum custo adicional há uma empresa, um consultor externo, uma empresa de consultoria externa que faz esse trabalho de mapeamento e desenvolvimento dessas soluções. Nós temos parceiros muito fortes em Portugal, por exemplo, no caso da Develop em Portugal, que trabalha connosco bastante para fazer essas integrações para as empresas de transporte que já são um bocado maiores e já têm necessidade de integrar com os sistemas atuais que eles têm. Olhando agora para o universo da gestão de transportes rodoviários, como é que vocês veem o futuro desta área e o papel da Mate também? Como é que... Eu acho que nós estamos sempre, nós e toda a gente, a olhar para a inteligência artificial como aquele bicho de 7 cabeças e para onde é que ele vai atacar, não é? E nós também olhamos para isso. Eu acho, acima de tudo, que é interessante saber que existe uma diferença entre bits e átomos, não é? E no caso do transporte de mercadorias, sempre vai haver transporte de mercadorias. Nós todos vamos ter que continuar a consumir. As empresas de transporte estão cá para ficar. Sim, 77%, como falámos há pouco, exatamente. É transporte e isto é impossível acabar. Exatamente. Agora, também é verdade que, ainda por cima, face à crise que tivemos, com o Covid, com a guerra, o facto das taxas de juros serem zero, a custo zero, e agora aumentarem, faz com que a realidade da logística esteja mais difícil do que há uns anos atrás. Isto então as empresas têm que ser muito mais responsáveis financeiramente e têm que fazer os investimentos certos para conseguir continuar a vingar. E as pequenas empresas têm que ser muito mais competitivas para conseguir continuar a vingar. Senão as grandes empresas de transportes vão ficar com a sua margem de negócio. Isso é muito importante. E então eu acho que é do nosso trabalho, a nossa responsabilidade é desenvolvermos a melhor solução que mostra evidências da melhoria da produtividade dos trabalhadores e melhoria de otimização das operações de transporte uma pequena empresa de transportes. Nós estamos cá para isso, é a nossa missão. E em troca, acho que as empresas de transportes, eu acho que o tecido empresarial, os 95% das empresas de transportes têm que fazer esse investimento. E têm que fazer o investimento, o investimento são 2/3 procurar a solução certa e 1/3 implementar. E as pessoas acho que fazem um bocado ao contrário, que é quase 1% do tempo a procurar a solução certa e 99% a implementar, e às vezes duram anos a implementar. Uma boa implementação demora poucos meses a implementar, bate tudo certo ao início. É preciso eles terem um bom tempo de fazer uma investigação dos que é que os produtos que existem no mercado. Preparação. Exatamente. Um dos problemas que existe nesta área é que a faixa etária ou a idade média dos motoristas é muito elevada, não é? O que é que tu vês que possa acontecer no futuro? Porque sim, existem eles vão se reformar, vai chegar uma altura vão se existem estudos, não é? Que no caso da Alemanha em particular, daqui a 4 anos dizem que 60% dos motoristas de pesadas mercadorias vão atingir a idade de reforma. E obviamente que o setor está preocupado com isso, porque não se pode trazer motoristas, por exemplo, um grande centro logístico da Europa é o leste da Europa, mas empresas, por exemplo, que estão localizadas na Polónia, por exemplo, não podem fazer um serviço no centro da Europa sem voltar à Polónia. Isso é o chamado de cabotagem, está regulado pela União Europeia, só pode fazer certa percentagem do negócio, então vão ter que voltar para lá. Por isso, localmente, vão ter que haver
vai ter que responder a esta necessidade de motoristas, por exemplo, em particular. Então, existe o que acontece. Cada vez há menos formação de motoristas, cada vez há menos pessoas interessadas a fazer este trabalho e existem empresas a fazer um trabalho muito interessante em conseguir facilitar o trabalho dos motoristas, principalmente as principais necessidades ou principais requisitos do motorista é irem dormir a casa ao final do dia e não fazerem transporte internacional. Eu pessoalmente conheci centenas de motoristas que fazem isto há dezenas de anos, que adoram fazer transporte internacional porque é o seu estilo de vida, mas hoje em dia a verdade é que não, a realidade é diferente. Já não querem trabalhar aos fins de semana, mas toda a gente quer consumir aos fins de semana, então não é, tem que haver esse match. A verdade é que isso é uma coisa que vai acontecer. Diria que não é na Mate em particular, o nosso trabalho é conseguirmos com que seja cada vez mais fácil também trazer novos motoristas ao setor, porque através de uma aplicação, de informação, de estar tudo digitalizado, o motorista mais que está a entrar agora, um profissional que está agora a entrar neste mercado de trabalho, consegue mais facilmente ter a formação adequada e o treino adequado para ser um bom profissional. Mas também existem várias outras opções no mercado para conseguir resolver esta questão. Em termos de condução autónoma, existem também excelentes tecnologias cá, na Europa e nos Estados Unidos. Acima de tudo, é uma questão de regulamentação até conseguir implementar. Agora, uma coisa interessante é para o parque automóvel que existe na Europa. Se hoje começássemos só a produzir veículos autónomos, demorávamos 30 anos até mudar todo o parque. Por isso, mesmo a tecnologia estando cá, a regulamentação estando cá, é preciso demorar muito tempo até resolver e há problemas que estão a chegar mais cedo que esses 30 anos e é preciso resolver esses problemas também, que é o caso, por exemplo, das questões dos motoristas. Uma das questões que tu agora falaste foi essa regulamentação de antigamente aos dias de hoje da Polónia conseguiam fazer determinado trajeto e agora já não conseguem. Explica-nos um bocadinho esse problema. Não, os trajetos podem fazer, só que para proteger as categorias profissionais de cada país, sobretudo salários, há uma regulamentação a nível europeu, que é quando um veículo vai localizado em origem de um país e vai fazer um serviço a outro país, pode dentro desse país fazer mais algum serviço. Por exemplo, eu imagino que eu carrego uma carga em Portugal e vou descarregar em França. Em França posso carregar e descarregar outros serviços em França até uma certa percentagem, depois tenho que voltar a Portugal, o meu país de origem. Porque senão o que acontecia acontece muito em países do leste em que faziam um transporte até, por exemplo, a Alemanha, depois ficavam só a fazer transportes dentro da Alemanha. 3 meses ou 4 meses só na Alemanha. E era injusto porque os profissionais alemães tinham um ordenado diferente, então não conseguiam competir em preço e faz todo sentido. Então aí, nesse caso, a regulamentação veio controlar, ou tentar controlar essa questão. Como é que descreverias o estilo de liderança que tens dentro da Mate? Já és um profissional de startups, só que ao cabo já é a tua segunda startup. Profissional em cometerem erros mas isso faz parte da vida do empreendedor. Mas gostava de conseguir investir a maior parte do tempo para contratar as pessoas para estarem em volta do projeto com a capacidade certa, dar-lhes as ferramentas necessárias e estar lá para resolver os problemas. Nós fazemos muito também estas sessões de toda a equipa, de alinhar a equipa, alinhar em produto, alinhar em visão, alinhar em conhecimento do mercado que nós estamos adquirindo mês a mês e partilhar isto com todos, para toda a gente estar alinhado o que é que estamos a fazer e depois deixá-los trabalhar. Mas por acaso, em termos de seniority médio da Mate, nós temos que contratar pessoas já com bastante experiência. As pessoas com menos experiência também investimos imenso na formação deles. Também, se me perguntares, que os maiores erros que eu posso fazer foi sempre não fazer isso mais, que é perder mais tempo ou investir mais tempo em contratar as pessoas certas e depois também em informação das pessoas certas. Então eu gostava sempre de fazer esse trabalho de conseguirmos alinhar as pessoas, sair da frente do seu caminho, mas estar lá para resolver todos os bottlenecks no dia a dia, para eles conseguirem maximizar o potencial do seu trabalho. Então pronto, já me respondeste a uma das perguntas. A outra pergunta é: que lições é que aprendeste ao longo desta tua jornada de empreendedor, já com 2 startups? Na Mate em particular, quando nós começámos a Mate, eu conheci pouco do setor de transporte, para não dizer nada, e então a primeira fase que nós fizemos, antes de fazer qualquer coisa, foi falar e sentarmos à mesa com os diretores das empresas, os donos das empresas, para perceber. Aliás, até surgiu aí um bocado quando começámos a ouvir recorrentemente o feedback, já está tudo feito, nada para inventar, e até veio o clean a dizer: isto quer dizer que está aqui uma oportunidade enorme. Mas foi sentarmos logo à mesa, ou trazer os clientes à mesa para trabalhar connosco na resolução dos problemas que eles tenham.
Isso só trouxe duas vantagens. Uma é o próprio cliente sentiu-se parte, ter o ownership do projeto e foi, se calhar, o maior evangelista do produto depois disso. E depois, todos aqueles erros iniciais que nós que podíamos ter cometido, não cometemos, porque temos o cliente connosco a explicar-nos como é que funciona o mundo dos transportes, que nós chamamos os industry experts, não é? E depois desenvolver-se sempre muito rápido, não esperar para fazer uma coisa perfeita, não é? Fail fast, não é? E por último também, este feedback todo que nós vamos recolhendo são meramente indicativos, não é? Mas acima de tudo é não desviar da nossa bússola, da nossa visão, e às vezes manter o foco, mas sobretudo porque às vezes é preciso tomar decisões que não são tão populares e é preciso seguir com a decisão e tomar as decisões certas. E acho que o feedback tem que ser construído como feedback, mas a decisão final e a responsabilidade é quem está a liderar a empresa. Isso acho que é super importante. Olha, agora tenho aqui umas perguntas para te fazer, que depois nós aproveitamos como teasers para as redes sociais, portanto peço respostas rápidas. A primeira pergunta é: quem é a pessoa que mais te inspira? Pois, não há uma pessoa em particular, assim conhecido. É, acima de tudo, os nossos clientes, as histórias dos nossos clientes, do avô ter montado a empresa. O pai fez crescer a empresa, agora o filho está com o pelour da inovação, e essa história toda que temos vindo a conhecer tem sido super interessante, é o que mais nos inspira. Por acaso eu tenho um vizinho meu que aconteceu exatamente isso. O pai criou a empresa, ele depois pegou na empresa e tentou desenvolver, e agora já é o filho dele que está a pegar na empresa. Ele vive em Coimbra agora, mas pronto, muito bem. Portanto, eu confirmo pessoalmente que pelo menos conheço um caso desses. Quando é que percebeste que isto tudo ia ter sucesso? Foi falar com as empresas de transportes, sentar à mesa com eles e perguntar-lhes sobre como é que funcionava a operação deles, perguntar-lhes, continuar a perguntar até realmente, efetivamente, começar a ouvir. Não vale a pena, já está tudo inventado, não há nada para fazer aqui. Acho que foi aí que foi chamado. Para mim foi o desafio de que vale a pena realmente fazer aqui alguma coisa. Descreve uma pior experiência que tenhas tido com um cliente. Nós, quando começámos, não com um cliente em particular, mas um grupo muito grande, alemão, mal começámos, temos a sorte de nos abrirem as portas para ir testar toda a tecnologia na Alemanha, e a experiência foi má porque não tínhamos capacidade nenhuma para lá estar e para conseguir dar resposta aos problemas que foram surgindo, como faz parte de um piloto, e falhámos nisso. E então, voltando para trás, não fazíamos uma coisa dessas sem estar capacitado localmente para dar resposta, porque se tivesse corrido bem, se calhar podíamos ter daí crescido muito mais, e não correndo bem, uma má imagem que gera. E então isso foi uma boa aprendizagem. Pior asneira que já cometeste ao longo da tua carreira? Acima de tudo, não investir tempo suficiente em contratar as pessoas certas. E acho que no inglês diz when there is a doubt, there's no doubt. Quando as pessoas vemos que não é a pessoa certa, é continuar a trabalhar com essas pessoas. Acho que é importante. Isto às vezes parece um bocado tabu, mas a verdade é que quem está a trabalhar normalmente está a dar o seu máximo, e quem não está a dar o seu máximo está a prejudicar toda a equipa, não é só a empresa em si. E então é preciso tomar as decisões frias, mas também é preciso investir muito tempo a contratar as pessoas certas e dar formação às pessoas certas para termos pessoas a trabalhar connosco. No ambiente da Mate em particular é bastante horizontal, e eu tenho imenso prazer em trabalhar com as pessoas lado a lado, para cada um com a sua responsabilidade. Última pergunta: onde é que vês a Mate daqui a 5 anos? E pronto, em relação ao que existe setor de software, não é? Dos transportes, eu vejo a Mate daqui a 5 anos como sendo o número 1, se não o top 3 de plataformas inteligentes de transportes na Europa. Estamos hoje a trabalhar para fazer isso, fazer as coisas de maneira muito diferente do que faz a concorrência, mas sobretudo olhando para os nossos clientes e percebendo o que é que eles precisam. E assim terminamos mais um episódio dos Inovadores. Muito obrigado a todos que nos ouviram. Espero que esta conversa com o Luís Mendes da Mate sirva de inspiração para todos os que nos ouviram. Acompanhem mais histórias de inovadores ao subscreverem o programa na RTP Play ou nas plataformas de podcast. Muito obrigado a todos. Eu regresso no próximo episódio.